Você está ouvindo a mais um capítulo de uma das obras de Ellen Goldwhite. Para que você receba diariamente um novo capítulo, inscreva-se no canal, dê seu like e deixe seu comentário. Se estiver gostando, compartilhe em seus grupos de WhatsApp. Gratidão. Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 35. Guiar-se por métodos casuais. Conselho a um comerciante acerca de métodos por ele empregados ao tomar decisões importantes. Vós procurais chegar a decisões corretas relativamente a deveres religiosos e tomar decisões concernentes a empreendimentos comerciais, atirando para o ar uma moeda e deixando que a posição em que ela cai indique o caminho que haveis de seguir. Estou instruído a dizer que não devemos animar quaisquer métodos assim. São demasiado comuns, muito semelhantes a movimentos de prestidigitação. Não são do Senhor, e os que deles dependem para a direção encontrarão fracasso e desapontamento. Não sendo senão uma questão de acaso, a influência de adotar tais provas quanto ao dever é calculado a levar a mente a depender de chance e conjectura, quando toda a nossa obra e nossos planos de trabalho devem ser estabelecidos sobre a firme palavra de Deus. O povo de Deus só pode chegar à correta compreensão do dever mediante oração sincera e busca diligente da santificação do Espírito Santo. Quando buscam corretamente instrução acerca de seu procedimento, esses métodos estranhos em que não se pode confiar não serão aceitos por eles. Serão assim salvos de uma obra de acaso e da confusão que é sempre o resultado de depender de invenções humanas. Direi a nosso povo, ninguém se desvie dos princípios sãos, sensatos que Deus estabeleceu para a guia de seu povo, para depender de qualquer invenção dessa espécie, como seja o atirar para o ar uma moeda. Tal atitude agrada muito ao inimigo das almas, pois ele opera para controlar a moeda, realizando seus planos por meio dela. Ninguém seja tão facilmente iludido que ponha confiança em quaisquer provas assim. Ninguém amesquinhe sua experiência, recorrendo a métodos ordinários quanto à direção em assuntos importantes relacionados com a obra de Deus. O Senhor não opera por meio de acaso. Buscai-o mais diligentemente em oração. Ele impressionará a mente e dará linguagem e expressão. O povo de Deus não deve ser educado em confiar em invenções humanas e provas incertas como um meio de conhecer a vontade de Deus a seu respeito. Satanás e seus instrumentos estão sempre prontos a entrar em qualquer porta que encontrem que afaste almas dos puros princípios da palavra de Deus. O povo que é guiado e ensinado por Deus não dará lugar a métodos para os quais não há uma assim diz o Senhor. Que todo aquele que professa estar se preparando para a vinda do Senhor o busque humildemente quanto ao conhecimento de sua vontade e a um espírito voluntário para andar em toda a luz que ele envia. Temos tido como um povo muitas instruções relativamente ao nosso dever de confiar em Deus quanto à sabedoria e conselho. Vamos à palavra de Deus em busca de instrução. Examinai as Escrituras, disse o Salvador. Necessitamos humilhar o coração e purificar a alma diariamente, aprendendo em todos os tempos a andar pela fé do Filho de Deus. Irmãos e irmãs, abandonai todas as provas sem importância que sejais tentados a fazer e provai vosso espírito pelo testemunho da palavra de Deus. Estudai essa palavra, para que conheçais o caráter e a vontade de Deus. É positivamente essencial que todo crente faça das verdades da Bíblia seu guia e salvaguarda. A todo jovem de ambos os sexos e aos de idade avançada, testifico que o estudo da palavra é a única salvaguarda para a alma que quiser permanecer firme até ao fim. Perguntas respondidas em uma entrevista. G.C. White. Que pensa a senhora quanto à questão de decidir assuntos de negócio e dos atos diários e decisões de uma pessoa, pedindo ao Senhor que responda sim ou não à sua pergunta nesse sentido? Ela escreve as palavras, uma em cada lado do cartão, depois deixa-o cair e aceita como resposta o que estiver na face apresentada, crendo que assim Deus quer ou não quer que ela faça aquilo. Ellen White. Isto é um método de acaso que Deus não aprova.
Aos homens que têm sugerido tais provas, tenho dito: não, não. As coisas sagradas que dizem respeito à causa de Deus não devem ser tratadas com tais métodos. Ele não nos instrui que devemos saber sua vontade por qualquer meio assim. Acaso nos comunica experiências que glorifiquem a Deus, o decidirmos qual seja a sua vontade pelo deixar cair um papel ou uma moeda e observar a maneira por que cai? Não, não. Provas como essas arruinam a experiência religiosa daquele que as adota. Todo aquele que confia nessas coisas para guia necessita reconverter-se. Depois do grande desapontamento do povo adventista em 1844, tínhamos todas essas coisas a combater repetidamente. Fui então erguida do leito da enfermidade e enviada a dar uma mensagem de reprovação por tal fanatismo. Eles usavam métodos diferentes, escolhiam um sinal e então seguiam a direção indicada por ele. Num caso, não enterraram uma criança que morrera, porque entenderam pelo sinal que haviam estabelecido que essa criança iria ser ressuscitada. Fui enviada a dar meu testemunho quanto à falácia dessas coisas que eles estavam usando como sinais. Segundo a luz que Deus me deu, não há para nós segurança a não ser em um assim diz o Senhor. G.C. White. Imaginai que se trate de uma transação comercial. Vejo uma propriedade que se me afigura boa. Peço ao Senhor que me diga se devo comprá-la ou não. Adoto então o uso de atirar para cima uma moeda. E se ela cai com uma face para cima, compro-a. E se cai a outra face para cima, não a compro. Ellen G. White. Deus me deu a mensagem de que coisa alguma semelhante deve penetrar na obra de sua causa. Isto a rebaixaria até ao pó. Foi assim que isso me foi apresentado. Desviaria a mente de Deus e de seu poder e sua graça para as coisas comuns, e o inimigo se serviria dessas mesmas coisas de modo a mostrar algo de maravilhoso como resultado de seguir essas provas de feitura humana. G.C. White. A irmã Harris diz que o irmão Harris sempre ora antes de atirar uma moeda. Não faria isto alguma diferença? Ellen G. White. Nem um pouco de diferença. Não oravam sempre os fanáticos de que falei quando praticavam essas terríveis experiências no estado do Maine? Esse plano leva a confiar no que o humano pode fazer. O de que carecemos não é menos do poder de Deus, e sim de mais. Carecemos de uma solenidade que só vem do Deus do céu. Então trabalharemos em harmonia com seus santos ensinos. Temos trabalhado com todas as nossas forças para estimular nosso povo a chegar a Deus com fé e a crer que seu Santo Espírito lhe será liberalmente dado como instrutor e guia, e que, mediante sua ministração, eles conhecerão a vontade de Deus. Lançar sortes na escolha de oficiais da igreja. Não tenho fé em lançar sortes. Temos na Bíblia um positivo, assim diz o Senhor, quanto a todos os deveres da igreja. Eu diria aos membros da igreja lede a Bíblia com muita oração. Não procureis humilhar outros, mas humilhai-vos a vós mesmos diante de Deus, e lidai benignamente uns com os outros. Lançar sortes para os oficiais da igreja não está no plano de Deus. Chamem-se homens de responsabilidade para escolher os oficiais da igreja.